dominantes, enquanto não se começou a desenvolver no país um processo de urbanização, de crescimento das cidades, de crescimento da comercialização dos produtos produzidos no campo, de industrialização para substituição de importações. Vai se desenvolvendo um proletariado, isto é, um operariado nas nossas indústrias. As nossas classes populares vão se ampliando com o número de indivíduos mobilizados nos setores da indústria, do comércio e dos serviços. E estas massas populares começam realmente a colocar desafios significativos para a manutenção de uma estrutura de dominação. Apesar de todo o bestialógico que se lê, não é, na nossa legislação, nas nossas histórias, a respeito dos esforços de estender a educação a todos, de todos os nossos bacharéis que se esforçam por colocar nas leis uma política de saúde, uma política de habitação ou uma política de educação, estas coisas realmente só começam a adquirir algum significado quando se fazem necessárias do ponto de vista da manutenção de uma estrutura de dominação. É quando estender ou melhorar condições de vida da população se faz importante do ponto de vista da manutenção de uma estrutura de poder, é que estas coisas começam realmente a ser feitas. O problema da construção de uma educação popular neste país acompanha a formação das nossas massas populares urbanas e o surgimento de desafios à manutenção do poder das nossas classes dominantes. Mas é claro que este processo que eu estou colocando de uma forma muito abstrata ainda, não é, se realiza nas nossas vidas de uma forma bastante concreta. Eu tenho a impressão que dá para nós apelarmos até para as nossas lembranças para começarmos a discutir este problema de como se formulou esta política educacional no país. Muitos de vocês são muito jovens ainda, não é? Agora, alguns de nós se lembram de quando a escola secundária pública era algo quase inexistente mesmo aqui no estado de São Paulo, certo? Eu nasci e me criei numa pequena cidade do interior, em Tietê, né? E Tietê tinha sido uma daquelas poucas cidades beneficiadas durante a década de 30 pela criação de uma escola normal. Com a escola normal, que no estado de São Paulo exigia escolaridade secundária, criaram-se também, durante esta década, alguns ginásios. Mas em 1940, nós tínhamos em todo o estado de São Paulo apenas 41 escolas públicas de ensino secundário. 41. 3 na capital e 38 em cidades do interior, normalmente ginásios criados em função do esforço de criação de uma rede de escolas normais na década anterior. Certo? A escola secundária disponível e acessível era a escola particular. Mesmo estas escolas particulares não existiam em cidades médias e pequenas do estado, porque naquela época a população dessas cidades, em condições de pagar pela frequência a uma escola secundária, era escassa. Não comportava a sobrevivência financeira do estabelecimento. De tal forma que nas pequenas e médias cidades do interior, os jovens, para estudarem, eram mandados pelas suas famílias para as poucas cidades que tinham uma escola particular, não é, paga,
E isto era penoso para as nossas famílias. As nossas populações, naquela época, eram muito rigorosas, não é? Era muito difícil a família se dispor a mandar o menino para fora do seu âmbito. Era muito mais difícil ainda mandar a mocinha estudar fora, não é? Havia as escolas internas, o regime de internato era generalizado, não é? Os seminários acabaram funcionando bastante também como um veículo que permitia a realização de uma formação intelectual. Mas eram muito poucas as escolas. E, no entanto, o Estado estava, claro, num plano bem inicial, estava se desenvolvendo, se urbanizando, se industrializando, os serviços cresciam, não é? Bancos, serviços mais diversos, e cresciam também as oportunidades de emprego em escritórios, em escolas, não é? Nas repartições públicas, enfim, começava a se constituir um processo de ascensão social por mudança da estrutura do mercado de trabalho. Começavam a se multiplicar as ocupações que permitiam a fuga ao trabalho manual e um estilo de vida, uma remuneração, um conforto maiores do que aqueles oferecidos pelo trabalho manual. A nossa população urbana começa a identificar a escola como o meio de conquista destas melhores oportunidades de vida. Só que a escola não existia para todos. A escola particular, secundária, só era acessível àqueles que podiam pagar, e a escola pública, como eu já mostrei para vocês, era insuficiente. 1945, cai a ditadura do Estado Novo e se inaugura no país um novo regime político, né, chamado a caça ao eleitor. Quer dizer, cada cidadão agora dotado de voto vai ser implacavelmente perseguido pelos nossos candidatos às posições de poder. O primeiro governo eleito, do saudoso doutor Adhemar Pereira de Barros, não é? É uma das grandes figuras políticas deste Estado. Contam-se histórias notáveis a respeito do Adhemar, não é? Parece que num comício numa cidadezinha aí perto de Ribeirão Preto, eu não me lembro se era Jales, não, uma cidadezinha perto de Ribeirão Preto. Chegou lá o Adhemar e disse: povo dessa cidade, vocês reclamam que aqui não tem água, vocês reclamam que não tem esgoto, vocês reclamam que aqui não tem iluminação pública, vocês reclamam que aqui não tem hospital, vocês reclamam que aqui não tem escola. Por que vocês não se mudam para Ribeirão Preto, que lá tem tudo isso, né? Só que isso é piada, porque, na verdade, Adhemar desenvolveu uma política de clientela extremamente eficaz no conjunto do Estado de São Paulo. E um dos recursos do estabelecimento daquelas relações de compromisso entre a política local municipal e a política central no Estado foi a criação de escolas públicas de ensino secundário. Quer dizer, a população começava a sentir a necessidade de colocar os seus filhos numa escola secundária, reivindicava, não é, em menos do que 20 anos, uma escola que não existia, começou a existir no governo de Adhemar, continuou a se expandir no governo Garcês, se ampliou ainda muito mais no governo Jânio Quadros e continuou se expandindo no governo Carvalho Pinto, de tal forma que já em 1958, vejam, 13 anos depois da volta do país ao regime político representativo, praticamente todas as cidades do interior do Estado já contavam com a sua escola pública de ensino secundário. No início do processo, quando se criou um ginásio em Cerquilho, por exemplo, não é?
nossa vizinha lá de Tietê. Isto, na própria cidade, representava uma revolução educacional. Toda uma população que antes disso estava excluída das possibilidades de frequência à escola secundária, passava imediatamente a ter oportunidades reais de ingresso nesta escola secundária. E, quando Cerquilho conseguiu a criação do seu ginásio, imediatamente todas as demais cidades, é claro que eu estou usando Cerquilho de uma forma assim, hipotética, não é? Todas as demais cidades percebiam que era possível conseguir a criação da sua escola. Lutavam por isso junto ao deputado. Se o deputado não conseguisse atender àquela aspiração das populações urbanas locais, ela não se conformava, não. Ela simplesmente mudava de deputado e passava a apoiar aquele deputado que fosse bem sucedido no atendimento de suas reivindicações. Em 58, um levantamento realizado pela equipe que elaborou o plano de ação do governo Carvalho Pinto já identificava no interior do estado uma grande capacidade ociosa de vagas nas escolas secundárias públicas. O problema da dificuldade de matrícula ainda existia nas grandes cidades e, sobretudo, na capital. Mas isso tenderia também a ser atenuado. Neste caso da escola secundária, seguramente quem determinou a linha da política educacional do Estado foi a mudança social, que provocou a mudança na estrutura do mercado de trabalho, que levou à formação de expectativas de educação entre a população e que determinou uma ação política do Estado em resposta a estas aspirações educacionais da população. Houve respostas mais ou menos adequadas, mais ou menos inteligentes por parte do Estado, mas quem desencadeou e definiu a linha da política educacional foi o processo social nestes termos em que eu acabo de colocá-lo para vocês. No caso da instrução primária, a situação é diferente. Já existia, desde os constituintes de 23, mesmo na Constituição outorgada de 1924, que garantia a instrução primária a todos os cidadãos, na Lei do Ensino de 1827, não é? E em todo o discurso posterior dos nossos políticos e educadores no Império e na República, a clara definição de um comprometimento do Estado com a educação da população. Claro que isto, durante muito tempo, como eu já disse a vocês, foi um discurso vazio, uma retórica sem substância, sem correspondência nas ações reais. Mas, em todo caso, não é possível deixar de reconhecer que, desde a nossa formação como nação independente, se legitimou no plano do discurso e mesmo nos códigos, não é, o direito e a necessidade de educação elementar, fundamental para o conjunto da população. No caso da escola secundária, não. O trabalho da Marília mostra isso de uma forma admirável. Quer dizer, mesmo enquanto os nossos educadores e os nossos políticos se colocavam frontalmente contra a expansão da escola secundária, esta expansão se fez por força das reivindicações populares e da ação política que vai de encontro a estas reivindicações. No caso da escola secundária, houve um claro processo de arrancar ao Estado alguma coisa que o Estado não se propunha levar à população. Na instrução primária é diferente. Aqui, todos os governos sistematicamente se comprometem com levar a educação a todos. A reivindicação popular, neste caso, a exigência popular de escola vai simplesmente fazer com que o governo se esforce um pouco mais
do que se esforçaria em realizar isto que ele já estabelece como sua obrigação. É invadir uma casa cuja porta já foi arrombada. Mas a reivindicação e a pressão popular sempre foram fundamentais, mesmo neste esforço governamental de extensão da escola primária ao conjunto da população. Quer dizer, a presença popular, a formação das massas populares urbanas, a reivindicação por escolas é um fator decisivo no direcionamento e na formulação de uma política nacional de alfabetização e de educação de base para o conjunto da população. Por isso mesmo, muitos problemas que ocorrem com a educação entre 64 e 82, né, não podem deixar de ser equacionados também nestes termos. Durante estes regimes militares, a população perdeu capacidade de reivindicação e de barganha. E isto tem consequências significativas no campo da educação. Para não estender demais, eu queria colocar ainda apenas 2 pontos. O que é que a população conseguiu ao conseguir direcionar neste sentido a política nacional de alfabetização? Alguns colegas que têm posições mais radicais dizem o seguinte: a população conseguiu produzir um buraco no escuro. Conseguiu uma escola onde as suas crianças entram para serem excluídas imediatamente depois. A população conseguiu, né, uma escola onde as suas crianças entram para nada aprender de significativo. A população conseguiu arrancar ao Estado uma escola onde as suas crianças entram e são inculcadas ideologicamente, quer dizer, inculcadas, ensinam-se às nossas crianças conhecimentos que fazem com que elas aceitem tranquilamente esta ordem adversa estabelecida e tudo mais. Quer dizer, os argumentos são muito elaborados, vão por aí afora. Eu não aceito estas colocações. A população conseguiu dar início a um processo de luta que tem que ser continuada por ela para obter uma escola onde as suas crianças entrem e permaneçam, entrem e aprendam alguma coisa, entrem e desenvolvam o próprio espírito crítico a respeito mesmo desta ordem social adversa estabelecida. Não dá para nós somarmos argumentos aos argumentos conservadores que, na verdade, gostariam de reconquistar aquela excelente escola do passado, isto é, aquela escola dos nossos filhos que não são corrompidas pela presença das populações pobres. Certo? De forma alguma nós podemos endossar ingenuamente argumentos que são profundamente reacionários. Não dá para ficar numa crítica negativista de todas as conquistas populares na área da educação. E a população conseguiu a escola e isto é fundamental na luta popular. A população precisa continuar lutando agora para que esta escola deixe de ser uma mentira e se transforme em alguma coisa que realmente corresponda aos seus interesses. E uma escola que corresponda aos interesses populares não será nunca, como pretendem também alguns setores extraordinariamente reacionários do pensamento pedagógico, não será nunca uma escola que se limite a transmitir alguns conhecimentos. Quer dizer, esta escola deverá ser também
uma escola que, ao mesmo tempo, discuta o próprio conhecimento que está sendo transmitido e explicite os conteúdos ideológicos e, muitas vezes, conservadores que existem nestes argumentos que estão sendo transmitidos. Os chamados conteudistas, não é? Que provavelmente vocês vão encontrar muito por aí afora, são profundamente conservadores e reacionários nas suas colocações. Finalmente, sempre que os educadores, e os educadores são sérios, são comprometidos, não é? Sempre que os educadores identificam áreas problemáticas no desenvolvimento dos seus esforços, nós podemos identificar ações que procuram atender às dificuldades diagnosticadas. A famosa sopa escolar, não é? No seu revestimento atual de merenda escolar, procura responder dentro da escola a problemas gerados pelas precárias condições de vida da população fora da escola. Também aqui os nossos críticos desavisados dizem que isso é um engodo, onde já se viu a escola da merenda escolar, não é? Isso é uma palhaçada, a escola deve transmitir conhecimento mesmo, certo? É a teoria do Oswaldo Brandão. Beck é Beck, certo? Bom, se a população for ouvida, seguramente o pensamento destes nossos educadores não tenderá a prevalecer. Quer dizer, a população identifica nesta merenda escolar alguma coisa importante e significativa. Bom, eu não posso deixar de reconhecer que esta merenda é um engodo, que ela não resolve coisa nenhuma, que o problema seria nós conseguirmos um salário mínimo e uma remuneração ao nosso trabalhador que lhe garantisse proporcionar alimentação aos seus filhos, certo? Mas se isso não ocorre, eu também não posso me colocar contra a merenda escolar. Vamos lutar de uma forma complexa. Vamos enfatizar a necessidade da continuidade de uma merenda escolar e até de melhor qualidade e, ao mesmo tempo, denunciar uma sociedade onde este engodo e este paliativo se fazem necessários. Certo? Eu também não posso concordar com as críticas que se fazem ao ensino noturno. As escolas noturnas, e vocês conhecem isso muito melhor do que eu, são uma verdadeira falcatrua. Quer dizer, nós temos aquela famosa prática do adiantamento das aulas, de tal forma que às 9 horas já foram dadas todas as aulas que devem ser dadas até às 11 horas da noite. Por quê? Porque se a professora sair às 11 horas da noite, se as alunas saírem às 11 horas da noite, elas correm o risco de ser assaltadas, como o Evaldo foi hoje de manhã, de serem violentadas, estupradas e tudo mais. Tudo bem, não é por isto que eu vou deixar de apoiar a existência e a melhoria do ensino noturno. O ensino noturno é uma conquista altamente democratizadora na nossa educação. Eu preciso continuar lutando pela ampliação e pela melhoria do ensino noturno e denunciar as condições precárias da vida popular nas áreas onde estas escolas noturnas encontram essas terríveis dificuldades de funcionamento. A mesma coisa com o ensino supletivo, certo? O ensino supletivo custou o esforço, a luta de muitos educadores. Funciona mal, funciona mal. Vamos melhorá-lo, certo? Não vamos nos deixar cair em armadilhas do pensamento conservador. Quer dizer, as classes de recuperação, aliás, introduzidas num momento extremamente significativo da política educacional do Estado, na secretaria do professor Ulio Acintra, não é? Como parte de um conjunto de medidas altamente democratizadoras da nossa educação. As classes de recuperação, a merenda escolar, o curso noturno, o ciclo básico, que já encontrou também os seus antecedentes nos níveis 1 e 2 da administração do professor Sintra e do meu compadre José Mário Pires Azanhes, não é? O ciclo básico, a jornada única, todos estes elementos são indiscutivelmente criticáveis.
Eu posso cair de pau em cima de quem fez essa jornada única, sem criar as condições materiais para a sua efetivação mais competente, mais correta. Tudo bem, mas a jornada única é uma conquista democratizadora, importante e deve ser sustentada e, ao mesmo tempo, criticada naquilo em que ela não funciona. Nós precisamos ser ágeis mentalmente. É possível que a crítica destrutiva, possa até produzir muito ibope, não é? Mas o Silvio Santos e o Chacrinha também produzem ibope. A nossa obrigação enquanto intelectuais é desenvolvermos um raciocínio competente, complexo e que não seja contrário à realização das conquistas populares na área da educação, assim como em todas as demais áreas. Só para completar, para não continuar cansando o senhor. A população arrancou ao Estado, aqui no Estado de São Paulo, aquilo que antes era a escola das elites. Quer dizer, a força real, o elemento privilegiado em qualquer avanço que nós queiramos obter na área da educação ou na área das políticas públicas em geral, o elemento privilegiado é a população, é a reivindicação popular, é a luta popular, em qualquer uma das suas manifestações, inclusive no voto. Hoje nós temos um problema já não tão grande na conquista da vaga. Eu insisto em que a vaga existe. O que muitas vezes não existe é condição de vida da população para poder preencher esta vaga, não é? Hoje o nosso problema é de qualidade deste ensino que é ministrado à população. E o problema da qualidade de ensino é um problema extremamente